Que Deus abençoe sua vida hoje, especialmente nesse momento em que vamos abrir a Bíblia e estudar mais um capítulo. Este é o propósito do seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 da manhã nos reunimos aqui, não é? Você aí no seu lugar, às vezes no carro, às vezes em casa, no escritório, para estudarmos a palavra. Vamos estudar hoje Gênesis 37, já estamos caminhando bem, quase indo para o final do primeiro livro da Bíblia. Todos os dias às 7 da manhã, exceto o sábado, que é às 5h30, mas você pode acessar as redes sociais para ter o programa permanentemente, para rever os programas anteriores, para ver algum que você perdeu e principalmente para compartilhar para os amigos, compartilhar a palavra de Deus. Já pensou? Você mandando todas as manhãs um capítulo da Bíblia para um amigo, para ele também poder ter este privilégio de ter este contato com a palavra de Deus. A gente sempre incentiva você a ler o capítulo, depois participar do programa Reavivados por Sua Palavra. Aí arrumar a cama e sair para ser Jesus para as pessoas. No YouTube, você já sabe o nosso canal, é Reavivados por Sua Palavra NT, está aqui para você copiar. Se inscreva lá no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e participe desse grupo maravilhoso, é uma família. Ali nós estamos chamando de família do Reavivados, quando as pessoas pedem, fazem seus pedidos de oração, comunicam-se, relacionam-se umas com as outras, é muito gostoso ali. É muito bom poder ter você no nosso grupo lá no YouTube. Também no Facebook, na página da TV Novo Tempo, você encontra o nosso programa e os anteriores também. Basta você clicar ali, vai ter o programa e vai compartilhar o programa, tá bem? Vamos estudar então o capítulo 37, agora vamos começar uma nova fase, não é? José, praticamente vamos com José daqui até o final do livro, lá no capítulo 50, várias facetas de José. Já estamos mais próximos, né, do tempo de Moisés, porque a partir daí José já vai para o Egito, nós vamos ver aqui hoje, vai falar sobre isso o capítulo, então as coisas começam a acontecer no Egito, mais próximos aí de Moisés, que tem mais detalhes na história. No início, muita história, poucas palavras, agora começa a melhorar um pouquinho essa questão, tem mais palavras para cada história. Então, aí quase 13 capítulos desta situação com José. Vai ter uma variação ou outra, mas os capítulos vão girar sempre em torno agora dos filhos de Israel, não é? As 12 tribos de Israel, especificamente a respeito de José. Bom, habitou Jacó, diz o verso 1, na terra de Canaã. A terra de Canaã foi uma promessa de Deus para o povo de Israel, mas ali havia um grupo de pessoas idólatras, eles adoravam outros deuses, vários sacerdotes e sacerdotisas também eram prostitutos, prostitutas, e era bem estranha a religião, havia deuses que eles adoravam em forma de imagem, carregavam esses deuses, imagens de deuses para casa e para o trabalho e assim por diante. Jacó, Israel, não é, e seus filhos estavam à mercê disso. Esaú já estava um pouco mais distante, numa terra também promíscua, mas teve lá o seu desenvolvimento, sua descendência, conforme até a promessa, não é? Mas se desviou bastante dos caminhos de Deus. Jacó e seus filhos estavam ali sempre próximos de Deus, mas numa terra muito perigosa. E a Bíblia diz no verso 2 que nesta história José tinha 17 anos, era um jovem, não é? Muitos dos filhos de Jacó se casaram bem novinhos, com 14 anos, 15 anos. José não era casado ainda nessa altura, mas alguns dos seus irmãos já eram. Judá já era casado, Judá se casou com uns 15 anos, mais ou menos, né? Então aqui está José com 17 anos, ele apacentava os rebanhos juntamente com os seus irmãos e ele acompanhava os seus irmãos, não é, em algumas dessas viagens. Mas Israel, então aqui Moisés de Jacó já muda para Israel, não é? Amava mais a José,
do que a todos os outros filhos. Eu já falei sobre isso, vou repetir aqui. É quando um pai ama mais um filho, ou uma mãe ama mais um filho ou uma filha do que os outros, cria um problema e demonstra isso, né? E José recebia do seu pai mais presentes, mais atenção, inclusive uma roupa que ficou bem marcada, uma roupa listrada, feita com fios especiais. Não era fácil tecer uma roupa listrada naqueles dias, demandava mais trabalho, era mais cara, e José tinha dado para o seu filho, aliás, Jacó, não, Israel, deu para o seu filho José um tipo de roupa dessas, ele usava. Destacava-se dos outros irmãos, pelo que a gente entende é que essa túnica era mais bonita, e os outros ficavam pensando assim, puxa, nosso pai nunca deu nada parecido conosco. E começou a crescer uma animosidade contra José. Verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. Essa é a palavra bíblica aqui. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacientemente ou pacificamente. Teve José um sonho e eles odiavam porque José tinha sonhos. E ele teve 2 sonhos aqui. Esses 2 sonhos criaram um sentimento bastante negativo em relação aos seus irmãos. Então, o primeiro sonho, ele sonhou que estava lá no campo e havia alguns feixes de trigo que eles estavam colhendo, né? E esses feixes foram colocados, dispostos assim em volta dele. Eram um feixe em relação a cada um dos irmãos, e esses feixes se curvavam diante do feixe de José. Eles já pensaram assim, mas o que esse camarada é louco? Ele tem um sonho desses e ainda conta para nós? Nós já temos esse preconceito com ele e ainda conta dizendo que os nossos feixes se curvavam diante do feixe dele, que ele é maior do que a gente. Que coisa é essa? Mas o outro sonho foi pior ainda. As estrelas, cada uma representando um irmão, o sol e a lua representando pai e mãe, e eles também prestavam homenagens a José. Por acaso nosso pai e nossa mãe vão servir o nosso irmão? Então, só isso só aumentava a indisposição em relação a eles. O verso 11 diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes, enquanto o pai considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, o que é que isso quer dizer? Bom, Israel pede a José que vá ver os irmãos que fazia já algum tempo que não apareciam. Eles estavam cuidando dos animais e os pastores eram assim. Eles iam cuidando dos animais, acabava a grama do local, eles iam para outro local e assim por diante, buscavam uma água mais fresca, iam se distanciando e se distanciaram muito. E José foi atrás deles para saber e dar notícias, né? E José contava também as coisas ruins que eles faziam. E por isso que eles ficavam cheios de ira com respeito a José. José não os encontra alguém que os viu, indica onde eles estavam perto de Dotã, que era bem longe de onde os seus pais moravam, e ele foi até Dotã. Quando estava lá distante, o verso 19 diz assim: e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Toda vez que você sonhar, né, você tiver seus sonhos e tal, você vai ter gente falando mal de você. Os que não conseguem sonhar odeiam os que sonham. Eu estou falando agora não de sonhos que você tem durante a noite, mas sonhos da vida, né? As pessoas que sonham sempre terão inimigos, terão sempre pessoas que vão dizer, não vai dar certo, você não... Imagina, você vai ser um arquiteto, mas que coisa, nossa família é pobre, você não tem... Não, você vai fazer uma viagem para o exterior, imagina, nós nunca saímos daqui do estado, como é que você vai viajar para o exterior, vai fazer uma viagem dessa? Sempre tem alguém que não sonha, que coloca pedras no caminho daqueles que sonham. E a atitude dos irmãos de José foi muito negativa. Lá vem o sonhador, não é? Que inveja, que ciúmes. Por outro lado, o pai facilitou um pouco esse ciúme, né, que os irmãos tinham de José, porque ele dava mais atenção para ele, dava presentes melhores, deu uma roupinha especial para ele, né, e o rapaz com 17 anos agora não era respeitado nada pelos irmãos. Lá vem o sonhador, o que nós vamos fazer com ele? E começaram a maquinar no coração alguma coisa contra José.
que vamos fazer com ele? Precisamos acabar com esse camarada, precisamos matá-lo, esse era o sentimento, precisamos matá-lo. Bom, Rúben, no verso 22, diz assim, não vamos derramar sangue do nosso irmão, não é? Não vamos fazer isso, porque ele estava a fim de recuperar a vida do seu irmão. E o que eles fizeram? Eles encontraram uma cisterna. O que era uma cisterna? Você pode pensar um garrafão, são esses garrafões assim, que tem a parte mais fina em cima e a parte grande embaixo. Uma cisterna era mais ou menos isso, parte fina em cima, parte grossa embaixo. Eles queriam jogar José ali, tiraram a roupa de José e jogaram ali. A intenção de Rubens era voltar para pegar o garoto, o rapaz, 17 anos, e levá-lo para o pai. Não queria matá-lo, eles queriam matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, não quis fazer isto. Então vamos jogá-lo ali dentro da cisterna. Não dava para sair, a cisterna estava seca, não dá para sair, né? Não tinha condições de sair dali. Então ele voltaria mais tarde para fazer isso. Jogaram ele aí e tiveram uma outra ideia. Para que ele não morresse de inanição, Judá pensou isso, Judá depois aparece lá na frente, né? É de Judá que sai Jesus, né? A descendência de Jesus. Então disse Judá, verso 26, aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão, não é? E esconder-lhe o sangue. Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Estava passando ali uma caravana de ismaelitas que compravam de tudo e vendiam de tudo. E eles venderam José. Venderam José por um preço bem menor do que um escravo valia. Apenas 20 moedas. E até uma comparação depois com Jesus sobre essas moedas. E venderam. E ele foi embora. Foi levado para o Egito. A caravana descia. Olha aí os ismaelitas, né? Parentes sempre se cruzando aqui de alguma maneira. Quando o Rúben volta à cisterna para pegar, não encontra o seu irmão, fica desesperado. Rasgou as suas roupas, diz aqui. Mas os irmãos fizeram o seguinte, não gostou da ideia de ter vendido. Ele chegou tarde, já estava longe a caravana. Os irmãos molharam a roupa com sangue e levaram para o pai, que chorou amargamente. Ciúmes, que coisa terrível, não? Essa história continua. No próximo capítulo nós vamos ver alguns desdobramentos interessantes. Espero você, um grande abraço.